Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E aí, tudo certo? Já estamos no caminho do bem viver, viu? Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. E a gente conta contigo para ecoar uma visão popular da luta por um mundo mais justo e solidário. Eu sou Daniel Lamir e compartilho essa alegria imensa de estar contigo nessa jornada sonora de 1 hora no ar. Para começo de conversa, bora conferir o que vem por aí? Escuta só as manchetes do dia. Presidente do INCRA afirma que pressão por reforma agrária é legítima e correta. Escravidão como genocídio. Países africanos avançam em agenda de reparação. Cacique Raoni disse que pretende convencer o presidente Lula a desistir de megaprojeto na Amazônia. Famílias agricultoras e organizações do Nordeste lutam por regulamentação das eólicas. Conversa Bem Viver é com o jornalista Fábio Guzmão sobre o filme Vitória. Será que contamos tudinho por aqui? Ainda não, viu? Tem bem mais e você confere a edição completinha que tá só começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente abre o Bem Viver na sintonia de um sonho que se semeia há séculos no território brasileiro. É o anseio por justiça de ver esse país realizar a partilha da terra. Falamos de uma luta constante contra as cercas nos territórios, na cultura e nos direitos da população. Ou seja, já deu para a gente perceber, né, que vamos falar agora sobre reforma agrária popular. E na semana passada, o presidente do INCRA, César Aldrigues, falou sobre o assunto. Ele esteve presente na 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico em Viamão, no Rio Grande do Sul. Nas palavras dele, uma questão que ecoa de muitas vozes. O Brasil tem terra e estrutura fundiária para ampliar a distribuição. Vamos conferir agora mesmo na reportagem. O presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, César Aldrigues, afirmou que o Brasil tem plenas condições de realizar a reforma agrária e que a demanda dos movimentos populares por distribuição de terra é legítima e correta. Ele deu entrevista ao Brasil de Fato durante a 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, Rio Grande do Sul. No evento, realizado na quinta-feira, dia 20, lideranças do MST reforçaram as pressões para que o governo encaminhe a reforma agrária. O economista e dirigente do movimento, João Pedro Stedley, afirmou em discurso que se não houver pressão, não há governo que faça mudança. Aldrigues enfatizou a validade das reivindicações. A reforma agrária foi uma expectativa frustrada nos últimos anos e há uma expectativa do governo Lula responder. E a pressão que a gente está sofrendo é uma pressão legítima, correta, e os movimentos têm a maior legitimidade para exigir celeridade do governo. O presidente do INCRA também apontou que a histórica concentração de terras no Brasil demanda intervenção governamental na questão fundiária. Segundo ele, a distribuição desigual de terra mostra a necessidade de ações para promover uma maior equidade. O Brasil é um país onde a terra está extremamente concentrada na mão de poucos. Nós temos, eu posso te dar depois o arquivo, que aí vai ter precisamente o percentual, mas a gente tem 2% das propriedades do Brasil que ocupam 60% da área. E você tem, embaixo na pirâmide, você tem 20%, 30% 60% dos agricultores que ocupam menos de 10% da área. Então, é um país de distribuição de terra desigual. Então, justifica uma intervenção do governo, justifica organizar o processo de intervenção fundiária para que você consiga distensionar e distribuir a terra.
O MST tem expressado postura crítica frente à falta de agilidade e investimentos na reforma agrária por parte do governo. Nesta semana, dirigentes do movimento se reuniram mais uma vez com autoridades do Executivo em Brasília para tratar do tema. O encontro com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, teve presença de Seres Radiche e João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST, além de parlamentares do Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Na pauta estiveram temas relacionados à recomposição orçamentária destinada às políticas agrárias e à necessidade de o governo federal intensificar os investimentos em infraestrutura para o campo. Durante a conversa com o Brasil de Fato, César Aldrigues também falou sobre a necessidade de garantir orçamento para a reforma agrária e as dificuldades de aprovação de recursos no Congresso Nacional. Então, quando eu falo que é uma disputa, é isso. Existe um projeto de lei para 2025, nós estamos no mês praticamente de abril e o Congresso ainda não aprovou. Aldrigues fez referência à lei orçamentária aprovada na tarde da própria quinta pelo Congresso, com meses de atraso. Isso nos dificulta muito acertar a compra de áreas, acertar a compra de terra, mas a gente está gradativamente aumentando. Ele é insuficiente? Extremamente insuficiente. Eu tinha 4 bilhões lá em 2010, eu ter 780 milhões hoje. Se eu olhar o período do governo Lula 13, eu estou aumentando. Agora, se eu olhar as demandas que eu atendia em anos atrás, eu tenho um orçamento muito pequeno, que vai precisar muita organização e pressão da reforma agrária para a gente retomar não só a política de compra de terra, mas também de qualidade dos assentamentos. Ele citou ainda os prejuízos pelo desmantelamento do INCRA e a paralisação dos processos de reforma agrária a partir do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e no governo de Jair Bolsonaro, que ampliam os desafios da atual gestão para a retomada de ações. Ainda assim, segundo o presidente do INCRA, o objetivo é possível e a reforma agrária não é uma política que deve ser encarada como uma possibilidade utópica. A gente tem hoje mais de 130 mil famílias acampadas, além de acampamentos do MAB, além de desintrusão de terra indígena, já passa de 140, 150 mil. Se eu for distribuir 40 hectares para 100 mil famílias, eu preciso 4 milhões de hectares. Eu tenho muito mais do que isso na mão de devedores da União, na mão de grandes propriedades que não cumprem a sua função social. Então, a terra existe e a estrutura fundiária mostra isso. Muita terra é concentrada. Então é preciso fazer esse processo todo de reorganização da obtenção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Fabiana Renhóis e Nara Lacerda. Pois é, a pressão no governo pela reforma agrária é uma necessidade que o país precisa resolver no hoje, mas jamais sem esquecer que, ao se falar em terra e liberdade, a gente não pode deixar de lado memória e justiça. Hoje, 25 de março, o mundo lembra os milhões de vidas arrancadas, sonhos quebrados e histórias silenciadas. O comércio transatlântico de pessoas escravizadas não é só uma coisa do passado. Suas marcas estão presentes. No Brasil, onde mãos negras ergueram cidades e campos, a liberdade chegou sem terra, sem reparação. Como sabemos, o fim da escravidão não trouxe justiça. E uma das injustiças que persistem é gente sem terra para plantar, mesmo com sua proposta de alimentar o país. A reforma agrária é também corrigir uma injustiça histórica, porque terra sem povo é privilégio, mas terra com justiça é direito. E vamos falar um pouco mais sobre reparação histórica e escravização. É que os líderes da União Africana deram um passo na luta por justiça histórica. Durante a última cúpula do bloco, a escravidão, a deportação e a colonização entraram na pauta. Elas foram definidas pelo grupo como crimes contra a humanidade e genocídio contra os povos africanos. A decisão foi tomada por consenso entre os 55 países membros e marca um avanço na pauta das reparações históricas. Para 2025, a União Africana declarou o Ano da Justiça para africanos e povos de ascendência africana. Esse é um compromisso de discutir formas de compensação pelas injustiças do passado. Isso inclui o tráfico de pessoas escravizadas e o colonialismo. Especialistas apontam que a reparação pode ir além da compensação financeira.
defendem medidas como perdão de dívidas e acordos mais justos entre a Europa e a África. Além disso, investimentos em educação e tecnologia. Vera Duarte é juíza desembargadora aposentada, poeta e ficcionista. Ela é também ex-ministra da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde e analisou essa questão. Eu acho que hoje, com tudo o que já se conhece e todo o desenvolvimento que o direito internacional, digamos, os direitos humanos tem conhecido, nós não podemos fechar os olhos a essa realidade, que seja a escravatura, a escravização de seres humanos, seja a própria situação de colonialismo, são efetivamente violações dos direitos humanos dos povos, nomeadamente violações dos direitos humanos dos povos africanos. E nós sabemos, sobretudo em relação à África, o documento fundamental que trabalha a questão dos direitos humanos é exatamente a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Porquê? Porque inclui efetivamente este direito dos povos dentro do quadro geral dos direitos humanos e, nomeadamente, portanto, essa violação que foi durante um período que foi constante e permanente dos direitos humanos dos povos africanos. Eu penso que, naturalmente, portanto, na sequência, a partir do momento em que este reconhecimento se tornar cada vez mais universal, como consequência, naturalmente, haverá esse direito à reparação. Não direi que é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. O direito à reparação, como nós podemos imaginar, é algo extremamente complexo, porque tem a ver com quem deve ser a entidade que procederá à reparação, quem devem ser as entidades que deverão ser objeto da reparação, que forma é que ela deve assumir, porque há gente que pensa uma remuneração pecuniária, por exemplo, pela escravização, como já aconteceu em outros países, nomeadamente na Austrália, parece também nos Estados Unidos, ou quê. Outros pensam que a reparação deve assumir formas que permitam um maior desenvolvimento a nível educacional, tecnológico, científico, dos povos que foram submetidos efetivamente à escravização e à colonização e, portanto, será sobretudo através do acesso cada vez mais universal à educação, à formação científica, à formação tecnológica, que se deve realizar, portanto, esta reparação. Por isso é que eu digo, é um processo que, felizmente, já começou a dar os seus primeiros passos. E, portanto, agora, este futuro é algo que vamos construindo a par e passo. Para Miguel de Barros, sociólogo da Guiné-Bissau, embora tardia, a declaração da União Africana é estrutural para a perspectiva de justiça histórica e reparação para os povos africanos. A decisão da União Africana é muito importante para um processo de reorganização política institucional. Ela peca pela demora, que isso é um dos princípios fundamentais para a constituição da própria organização, e ao mesmo tempo devia ser um elemento de maior consenso e prioridade para a questão de não só de resgate daquilo que é a possibilidade de reconstrução da própria história na perspectiva de povos colonizados, na perspectiva do continente que ficou de vasto e ao mesmo tempo no qual foi retirado o seu maior potencial, que é o potencial humano, mas também no sentido de mesma interpelação da história para que as novas gerações de africanos tenham também uma guarda-chuva do ponto de vista daquilo que é, eu chamaria, uma salvaguarda da própria posição africana, para que essa posição também, quando se vai exigir o resto do mundo, tenha efetivamente todo esse elemento compacto de que essas questões estão arrumadas a nível do continente. Depois também é sobretudo uma questão de justiça histórica, isto porque fala-se do Holocausto, mas aquilo que nós encontramos em termos de documentos históricos que os próprios ocidentais deixaram do processo da escravização, ela foi mais impactante quer do ponto de vista das pessoas que foram retiradas, como também das perdas de vida, comparativamente, por exemplo, com o Holocausto, né? Ou seja, foi todo um continente que ficou privado
de homens e mulheres, de vidas, de histórias, de memórias e daquilo que poderia ser o seu potencial em termos de transformação. E, como disse no início, a decisão, embora tardia, é estrutural e permite também essa perspectiva de justiça histórica, de reparação. Mas, por outro lado, esse elemento não deve ficar só no âmbito da União Africana, deve ser colocado também numa perspectiva mais globalizante, permitindo também porque essa mesma memória, história, tenha alcance junto das diásporas africanas, junto das diásporas negras no mundo, para que também possam fazer o uso político dessa decisão enquanto elemento da cidadania. A ideia é reconhecer os efeitos da escravidão e do colonialismo para um enfrentamento com ações concretas. Confira mais no site brasildefato.com.br. E a gente permanece falando de questões concretas, agora destacando uma afirmação do líder indígena Cacique Raoni. Ele disse estar determinado a exigir que o presidente Lula deixe de apoiar a exploração de petróleo perto da Amazônia. O líder dos Caiapós disse receber o presidente Lula em sua terra no próximo mês de abril. O anúncio foi feito durante a entrevista ao repórter Facundo Fernandes Bário, da AFP. Ela aconteceu no Instituto de Defesa das Comunidades Originárias em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. O cacique disse que um dos seus objetivos é pedir ao presidente que desista do megaprojeto para explorar petróleo. O empreendimento pode ser instalado na margem equatorial, uma área marítima próxima da costa amazônica. A proposta, como temos acompanhado, gerou duras críticas de ambientalistas. Raoni também lembrará a Lula de sua promessa de avançar na demarcação das terras indígenas. A questão foi firmada na posse do petista em 2023. Bom, gente, o Conversa Bem Viver de hoje vai destacar as telonas do país. E essa prosa vai ser puxada por ele, Lucas Salum. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Em cartaz pelos cinemas de todo o país, o filme Vitória, estrelado nada mais nada menos por Fernanda Montenegro, conta sobre uma história real de uma senhora chamada Joana Zeferino da Paz, que no início dos anos 2000, no apartamento dela no Rio de Janeiro, simplesmente filmou cenas do tráfico de drogas e corrupção policial no Rio de Janeiro, sendo isso um marco fundamental para o avanço no combate ao crime organizado no país. Isso porque ela entregou essas imagens para as autoridades e se transformou nesse símbolo do combate ao crime. No caso, Joana teve que se transformar, ela recebeu um novo nome, Vitória, por conta das medidas protetivas e para poder se proteger diante de todas as denúncias que ela colocou à tona. A identidade real dela só foi realmente divulgada agora recentemente, quando ela faleceu. Então, pôde-se saber exatamente quem era essa verdadeira heroína brasileira, que agora está mais conhecida do que nunca, justamente por conta do cinema brasileiro. Mais um golaço do nosso cinema brasileiro que voltou a dar tanto orgulho pra gente. Para falar sobre tudo isso, quem conversa Bem Viver hoje é o jornalista Fábio Guzmão, autor do livro Dona Vitória, Joana da Paz, que simplesmente conta essa história. Afinal, foi Fábio Guzmão, um dos protagonistas dessa história, que conheceu Joana no início de tudo isso e fez com que essa história avançasse tanto assim. Desde agora, Fábio, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente do Brasil de Fato. Vai ser um prazer poder conversar contigo, viu, meu amigo? Eu agradeço o convite, o prazer é meu. É sempre bom estar com colegas aí e contar essa história que foi tão forte, para que todos saibam aí um pouco do que aconteceu, né? Maravilha, vamos. O filme já está contando muito, mas vai ser muito importante saber um pouco dos seus bastidores. E, Fábio, para começar, eu quero te ouvir um pouquinho sobre a percepção. Você é interpretado pelo grande Alan Rocha, né? Que faz o personagem que seria o Flávio Godoy, né? Também teve uma pequena mudança de nome. Eu até quero saber se foi um pedido seu para o seu nome não ser exposto, mas primeiro, para começar, conta se você se sentiu bem representado, se está orgulhoso pela atuação do Alan sobre o seu personagem. Não, o Alan Rocha, ele fez tão bem e ele conseguiu pegar tão fortemente aquilo que eu sou, que ele me emocionou. Eu chorei quando vi a primeira vez o filme, chorei a segunda, acho que chorei umas 4 vezes já, mas o bacana é isso, né? Eu falei para ele que você não se dá conta quando você está vivendo as coisas e tudo, e o quanto aquilo
é importante, né? Fica nas memórias as sensações, e foi isso que eu tentei passar para ele, e ele fez tão bem, e eu agradeci, porque ele me deu a oportunidade de me ver, e foi tão próximo ali do que eu senti, do que eu vivi, seja no olhar, na linguagem corporal e tudo, que eu, de fato, não tive dúvida que era o Fábio Guzmão ali na pele do Flávio Godoy. E mais ainda, né, a minha família sentiu o mesmo, meu filho, minha mulher. Essa semana recebi a mensagem de um amigo que ele falou, cara, até a parte corporal ele conseguiu pegar, e ele ficou algumas horas lá comigo, me entrevistou, já encarnando ali o Flávio Godoy, e o Alan é um grande ator, uma alegria ver. Tu participou também desse processo de elaboração do roteiro? Qual que foi a tua participação no filme em si, Fábio? Não, eles tiveram toda a liberdade, né, quando a gente conversou ali sobre a adaptação e a vontade do Breno de contar essa história, do Breno Silveira, e ali foi a Paula Fiuza que fez esse belo roteiro, que é muito emocionante. Eu acho que eles conseguiram dar todos os contornos, seja ali da Dona Joana, seja meu, seja do caso em si, né? É claro que a gente está falando de ficção, mas em muitos momentos é possível me identificar ali, não só com o Flávio Godoy, mas com as situações, com as cenas, com a própria interpretação da Dona Fernanda. Então, veio com toda a liberdade que eu acho que a arte e a ficção ela precisa ter, merece ter. O Breno falou, quando ele me apresentou uma versão do roteiro, ele é muito gentil e muito generoso. Ele falou um pouco sobre a ficção e como a ficção tem o poder ali de amarrar histórias, como a vida real às vezes não faz. A vida real ela é imperfeita imperfeita no sentido assim, nem tudo tem um desfecho, nem tudo tem uma sequência como a ficção permite. E eu acho que é aí que está a grande magia. E eu entendi o que ele quis dizer antes de me apresentar ali o que vinha do roteiro. E quando eu li, eu não tive dúvida de que todas as pontas soltas, as arestas ali e as sequências que a vida não deu, o roteiro estava muito bem escrito, amarrado e definido, né? E conta um pouquinho mais sobre como tem sido a repercussão, principalmente em relação ao lançamento do livro e agora a chegada do filme, para a gente falar um pouquinho da importância mesmo dele ter ido para essa nova plataforma, ainda mais, porque assim, acho que uma coisa seria esse filme chegar em qualquer momento, mas imagina esse filme chegando 2-3 semanas depois de Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar, e ainda mais com essa relação literalmente familiar, materna, porque o filme Ainda Estou Aqui, protagonizado pela Fernanda Torres, e aí agora chega a Vitória 1-2 semanas depois com a mãe, com a Fernanda Montenegro, quando a gente imagina nem que ela vai estrear mais um filme, tá aí ela lacrando com mais um grande sucesso. Fala um pouquinho se você sente que a repercussão já está maior do que de fato o lançamento do livro. O lançamento do filme, eu acho que não foi escolhido o momento melhor, né? Por tudo que a gente viveu, pelo Oscar inédito, pela Fernanda Torres também ter trazido tanta alegria ali para a gente, a própria Dona Fernanda no Ainda Estou Aqui, né, com a sua representação ali tão forte, tudo. Então, meio que pavimentou ali uma chegada ali de um filme que é esperado, no meu caso, há 20 anos, eu acho que no caso do Andrucha também ali, que também era um sonho do Breno. Então, isso, pelo que eu estou acompanhando e pelo que eu recebo de mensagens ali, de carinho e tudo, e eu recebo a mensagem das duas formas. Eu recebo a mensagem pelo filme e recebo mensagem pelo livro, né? O livro a gente relançou, e aí esse livro, o Dona Vitória Joana da Paz, ele não é o mesmo livro de 2006, que o nome era Dona Vitória da Paz. Esse livro já vem com toda a atualização de 2006 para cá, revelando também a identidade da Dona Joana, trazendo ela, a sua foto ali na capa do livro, e isso o filme deu muita força também ali ao livro, né? As pessoas se sentem instigadas a conhecer mais profundamente a história. O filme já conta bastante ali sobre quem era aquela mulher, a força dela, a coragem, resiliência,
fala ali, né? Tem o jornalista, né? O Andrucha, outro dia, depois do pré-lançamento aqui no Rio de Janeiro, o Andrucha falou assim, cara, esse filme tem tantas visões, né? Ali fala sobre solidão, fala sobre resiliência, força, mas também fala sobre amor, né? Uma história de amor de vocês dois. Então, acho que isso tem ali uns pontos que o livro também isso fica muito claro. Mostra não só a história dela, mas o nosso encontro, o que a gente viveu ali. Tem muito ali também de jornalismo, acho que fica um pouco do que a forma como o Extra ali, eu produzia a reportagem, também é algo muito, muito forte ali no livro, e algumas reviravoltas. Eu acho que quem lê o livro agora também vai ter algumas surpresas ali que fazem parte da história, compõem ali a história e que não está no filme, né? Então, acho que acaba que um vai ajudando ali o outro, mas é claro, a força da ficção, a própria Dona Fernanda, quando eu encontrei com ela ali no pré-lançamento aqui do Rio de Janeiro, ela estava falando, né? A ficção, ela tem um poder muito grande de levar para mais pessoas, né? Mais pessoas terem contato com a história ali da Dona Joana, mas nada supera a realidade, né? E ela fala isso até estimulando para que um documentário sobre a história fosse feito. E, de fato, a ficção, ela ajuda, impulsiona, mas também ali aguça a curiosidade das pessoas de conhecer mais profundamente o que aconteceu na vida real. E aí ajuda ali o livro, né? Na divulgação, enfim, na curiosidade ali das pessoas, e também traz essa janela nova aí, que é documentário. Bom, se Dona Fernanda falou, que façamos, né, e não vamos esperar, porque é muito importante que ela veja esse feito acontecendo em vida, embora a gente acredite, eu pelo menos acredito, que ela tem mais uns 100 anos de vida e mais uns 200 filmes para fazer dessa mulher, eu não duvido de nada. Ei, Fábio, uma coisa que me despertou muito ao ver o filme, me veio rapidamente à memória um outro filme nacional, uma outra produção que se chama Pureza, que também conta a história de uma heroína brasileira, acho que a gente tem que usar esses termos, no caso Pureza Lopes Loyola, e essa é uma mulher do Maranhão que faz o resgate do filho dela, que é submetido à situação de trabalho análogo à escravidão, e a jornada dessa mulher, dessa mãe, ela também se transforma num marco no caso ao combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, algo muito semelhante em alguns aspectos no que acontece em Vitória. E eu queria te ouvir um pouquinho, porque os dois são marcos, referências em avanços em políticas públicas no Brasil, feitos por mulheres, por mães, por pessoas que partem a partir das suas próprias mãos, dos seus próprios ímpetos e inquietudes, mas ao mesmo tempo que avança, a gente ainda vê o filme e vê, gente, mas a gente ainda consegue ver esses casos de crime organizado, de corrupção policial imperando no país. Então é uma sensação meio ambígua de a gente ver uma heroína fazendo um marco importante, mas ao mesmo tempo ainda um grande desafio pela frente. Eu acho que é uma inquietude importante da gente falar um pouquinho, né, Fábio? Sim, claro, é perfeito esse ponto, porque ao mesmo tempo em que a gente entende, percebe, vê essas heroínas surgindo na nossa sociedade, e aí a gente está falando, né, quando fala de mulheres heroínas, por óbvio, né, desempenhando um papel ali heróico numa sociedade ali machista, patriarcal, enfim, né, em que tudo é feito pela ótica ali masculina e inclusive muitas vezes as políticas públicas, né? E quando a gente fala na área de segurança pública, principalmente, isso fica muito evidente. Mas tem uma reflexão que todo herói, quando ele surge, ele, na verdade, revela uma falha do Estado. E no caso da Dona Joana, o que a gente percebe eu acho que cada um de nós, a gente tem a nossa parte, nossa parcela ali para construir uma sociedade melhor, uma sociedade em que a gente consiga promover mudanças, e mudanças elas só acontecem quando a gente pressiona governos, enfim, e traz debates importantes que nem sempre são feitos, mas justamente para não ficar tudo em cima de uma pessoa só. Porque quando a gente fala de ato heróico, ele também traz uma carga de abrir mão de algumas coisas. E, às vezes, é da própria liberdade, da própria identidade. E foi isso, por exemplo, que aconteceu com a Dona Joana.
ela perdeu muito mais do que uma casa, o que já não era pouco, de um apartamento, né, de que ela morava desde a década de 60. Ela abriu mão da identidade dela, que é quando você despersonifica alguém, retirando o nome dessa pessoa, e aí retirar é justamente para que ela tivesse proteção e fosse manter ali a sua própria vida, né? Eu acho que no filme tem "eu vou ter que morrer para não morrer", diz a dona Nina, né? Isso é muito profundo. Acaba sendo uma distorção. A gente tem que enaltecer, por óbvio, mas acaba revelando uma falha do próprio sistema, da própria sociedade e aí do poder público na sua concepção, ou seja, na sua atribuição em promover ali segurança pública, promover meios para que determinados desníveis sociais aconteçam, para que a gente não chegue no estado que chegou. Acontece que em Vitória, o que a gente vê é uma história de 20 anos em que, na verdade, pouco mudou. Durante alguns períodos ali, após a iniciativa da dona Joana, algumas coisas aconteceram, pessoas foram presas, policiais corruptos foram descobertos. Isso não é pouco, mas boa parte disso só aconteceu porque existia ela. E para isso acontecer, ela teve que abrir mão de muita coisa, da vida dela e do próprio reconhecimento que agora a gente consegue dar, não só por meio do livro, da reportagem, mas também pelo próprio filme. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma reflexão que a gente traz dentre todas as provocações que o filme traz, mas isso assim, de que lugar de sociedade a gente precisa se posicionar quando a gente vê heroínas como essa, que colocam numa situação muito ingrata, né? Porque, bom, hoje ela não está mais aí para ser reconhecida, e antes ela não podia ser de fato anunciada. Essa ambiguidade, Fábio, ela, embora seja respaldada pela lei e o filme tenta esmiuçar isso, ela é muito triste, ela é muito perversa, né? Então, assim, eu não acho que a gente vai conseguir aqui achar uma resposta, até porque talvez ela não exista, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa reflexão, que tu já chegou a trazer um pouquinho ela, mas queria que tu esmiuçasse um pouquinho pelo contato, talvez, que tu ainda teve com a Joana, depois de tudo, se existia esse sentimento nela de, poxa, eu fiz tanto e não posso nem falar o meu nome alto, não posso nem ser devidamente publicada no seu livro, em qualquer jornal. Enfim, essa era uma dor que ela chegou a carregar até os últimos anos de vida dela, Fábio? Desde sempre, ela sempre, no dia seguinte da matéria, ela já queria de novo que o nome dela fosse publicado, né? Porque foi uma repercussão muito forte ali, quando a gente publicou a primeira reportagem no dia 24 de agosto de 2005, mas isso, na verdade, nunca era uma dor que eu também carregava, um sentimento ali que eu tinha de parecer que eu estava devendo alguma coisa. Mas quando a gente está falando sobre vida, sobre segurança de uma pessoa, qualquer cuidado, ele sempre vai ser menor do que a gente imagina que esteja fazendo correto, né? De que seja suficiente ali. Então, isso sempre foi uma preocupação, mas ela sempre exigiu, seja na reportagem, depois com o livro também, em que eu tive que mudar ali algumas coisas para reduzir o risco até onde eu podia também de locais, né, de nome de fazenda, enfim, o próprio nome dela. E aí, nesse sentido, a única coisa que eu pude fazer era, logo na primeira edição do livro, eu dei o nome ali de Dona Vitória da Paz. E o da Paz, só eu e ela sabíamos de que se tratava dela, que era o sobrenome verdadeiro dela. Então, isso era o que a gente podia fazer, e por isso que quando ela falece, né, ali, e aí, infelizmente, não existia uma outra forma. O próprio filme demorou muito tempo, desde o primeiro contato que o Andrucha teve com a gente, comigo e com ela. Ele já indicava ali que o filme poderia demorar de 15 a 20 anos para sair, e depois o tempo foi tão longo que também gerou ali o interesse, né, do Breno em filmar. Então era uma coisa que a magoava, mas tinha uma coisa que, por exemplo, no filme deixava ela muito feliz. A ideia, né, era um desejo dela que a dona Fernanda Montenegro a representasse. Então, dentro daquilo que era possível, ela teve algumas alegrias. O próprio sonho dela, o desejo dela, e ao mesmo tempo que ela desejava que a dona Fernanda a interpretasse, ela refletia e dizia, mas quem sou eu para ela me interpretar? Eu falava, não, a senhora tem uma história de vida
muito forte, muito profunda, de superação, de resiliência, resignação. A senhora, né, por tudo que a senhora passou, sim, é uma personagem, uma pessoa com muita profundidade de história, de vida. Então, eu tenho certeza. Agora, eu só não sei como as coisas funcionam, eu dizia para ela. Então, eu tenho certeza que o que foi feito para que ela tivesse esse reconhecimento, mesmo post-mortem, eu acho que é o que era possível dentro da gravidade de como ela vivia, né? Mas ela nunca deixou de cobrar, não, e cobrava fortemente. Eu imagino, e vindo de uma mulher como essa, e essa cobrança, olha, não devia ser mensagenzinha no Zap com alguma figurinha, não, devia ser, tô te filmando, meu querido. Mas aí, Fábio, o senhor trouxe uma questão no final da sua resposta que eu quero que a gente termine de fechar esse ponto que é muito importante, que, bom, eu imagino que não existe presente maior na vida do que receber um filme em homenagem e o seu personagem interpretado simplesmente por Fernanda Montenegro, né? Acho que é o maior prêmio, o maior reconhecimento, a maior medalha que a gente pode receber. Mas é importante a gente comentar aqui que agora que a identidade dela, enfim, foi revelada, da dona Joana, que de fato era uma mulher negra, e no caso a Fernanda Montenegro é uma mulher branca. Conta só um pouquinho sobre se existiu esse debate, se você chegou a falar com o Andreucha sobre isso, porque, enfim, haja visto o contexto do racismo estrutural que existe no nosso país, a gente não pode deixar uma questão dessas passar. É claro que por existir uma Fernanda Montenegro intermediando, a situação fica em outro patamar, mas mesmo assim me parece importante a gente fazer essa ressalva, só para todo mundo que está nos ouvindo entender qual que é o cenário afinal dessa questão. Sim, a minha participação no filme, né, é apenas ali na seção dos direitos do livro, né? Eu não fiz, e ali eu tive uma leitura ali do roteiro, na época, quando o Breno ainda estava com o projeto, né, meses antes dele falecer. E não existe nenhuma ingerência ali minha, mas eu nem acho, não. O que eu penso, todo debate, ele sempre é importante, principalmente quando se trata dessa temática, só que tem um ponto que eu acho que é fundamental. Nada pode ser maior do que o desejo de uma pessoa, uma mulher negra, que tinha esse desejo desde 2005, que fosse a dona Fernanda. Ela citava, tanto que ela mesma dizia que não tinha uma história, como eu acabei de relatar, tão forte que, né, merecesse isso, né? Ela se colocava numa condição até inferior, o que não é. A própria dona Fernanda tem dado declarações sobre a dona Joana muito forte. Então, eu acho que nada pode ser maior do desejo de uma mulher que abriu mão da sua casa, onde ela morou por mais de 40, 50 anos, uma mulher que perdeu a própria identidade, e aí um desejo dela, ela jamais pode ser recusado. Então essa é a minha visão, e isso não invalida, e aqui eu não estou colocando nenhum ponto sobre qualquer outra discussão, só que a minha relação é com a dona Joana, e eu ouvi isso dela várias vezes. Então, para mim, isso é muito relevante. Da mesma forma, como um gesto quando a gente foi reeditar o livro, de eu colocar uma foto que eu fiz dela quando eu estava indo resgatá-la para fazer o reingresso ali no programa de proteção à testemunha. Eu acho que tem pontos em que as discussões elas precisam ter uma totalidade das condições e de tudo que foi vivido. E por parte ali da própria produção do filme, eles já responderam bastante sobre isso, que também tinha relação com a questão de segurança. E tinha um outro ponto: a dona Joana, ela não vivia no programa de proteção à testemunha quando ela, por exemplo, morreu. O programa de proteção à testemunha, você fica por 2 anos e são prorrogáveis por mais 2 anos. Ela nem ficou esse tempo todo. O primeiro ingresso dela foi assim que a matéria saiu, foi em agosto de 2005. Depois, ela sai em abril de 2006 do programa para fazer uma viagem para a Itália. E aí ela já tinha que se desligar. O Estado brasileiro não pode se comprometer com a segurança de alguém que está fora do país. Quando ela retorna, ela nem poderia ter entrado de novo no programa, né? Mas eu consegui ali, junto ao Ministério Público Federal e ao conselho que forma o Programa de Proteção à Testemunha, justamente para que ela tivesse mais um tempo para que se organizasse.
custou muito, eles não queriam aceitar, eu expus todas as situações ali que poderiam ocorrer, e eles aceitaram o reingresso dela, o que não é comum e, na verdade, nem é autorizado pelas resoluções ali que regem o programa. Depois disso, ela, após retornar, ela fica mais um tempo, compra o seu imóvel e se desliga do programa. Isso significa que ela não tinha proteção do Estado. Então, ela estava muito mais vulnerável do que qualquer outra coisa. A própria produção externou isso quando esse assunto apareceu, sobre a necessidade, nem mesmo as entrevistas que o Breno fez com ela, mostrava o local onde ela vivia, justamente também porque era uma preocupação dela. Então, acho que toda discussão é importante, é boa, ela deve acontecer desde que a gente tenha todos os elementos e pese todos os elementos para que não fique apenas um viés, né? E o apenas nesse sentido é porque, de fato, tem todas essas outras condições que são fundamentais para que a gente reflita e opine de uma forma mais profunda sobre isso. E contra todos os argumentos, temos esse aí que é o mais legítimo de todos, a vontade dela, o desejo dela, que não era qualquer coisa, era simplesmente que Fernanda Montenegro a representasse nesse filme. E a gente acabou de conversar com o jornalista Fábio Guzmão, ele que é autor do livro Dona Vitória, Joana da Paz, que foi o que baseou esse filme que está circulando agora por todo o cinema nacional, Vitória, estrelado justamente por Fernanda Montenegro, que conta sobre essa heroína brasileira, Joana Zeferino da Paz, uma mulher que no início dos anos 2000 fez um marco no combate ao crime organizado no país e também à corrupção policial ao filmar imagens de tráfico de drogas em um morro no Rio de Janeiro, e isso tudo do apartamento dela. Fábio, que alegria poder falar contigo, parabéns por esse trabalho, imagina a tua felicidade em ver essa repercussão, muito bom ter falado contigo, e viva Joana, viva essas heroínas brasileiras. É isso, viva, eu que agradeço, foi um prazer, pode me chamar sempre que quiser, esse papo foi muito bom, e viva a Dona Joana e todas as heroínas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, é você e muitas outras pessoas. É que o nosso Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto por aqui, aproveitamos até para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz esta articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais, viu? Você, por exemplo, faz parte de alguma rádio e quer se juntar nessa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Peraí, pessoal, mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem então mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e por isso vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica,
com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que para cada caso seja endereçado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. Hoje, dia 25 de março, celebramos o Dia Nacional do Orgulho Gay. A data reforça a importância do respeito da diversidade e da igualdade de direitos para a população LGBTQIA+. O orgulho gay não é apenas uma celebração. Ele é um ato de resistência e de reconhecimento da dignidade de milhões de pessoas. Elas, ao longo da história, lutaram pelo direito de existir, amar e viver sem medo. No Brasil, a Constituição garante que todos e todas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, como sabemos, ainda há muitos desafios a superar, como a discriminação e a violência. Respeitar a comunidade LGBTQIA+, é um compromisso com a justiça, a cidadania e os direitos humanos. Que este dia nos inspire a construir uma sociedade mais justa e inclusiva, um mundo onde todas as pessoas possam ser quem são, com respeito e dignidade. E no embalo desse Dia Nacional do Orgulho Gay, que tal conferir uma entrevista com a fotógrafa Zanele Murroli? Ela é sul-africana e desenvolve um projeto para valorizar a beleza de pessoas LGBTQIA+. Essa experiência está na edição mais recente do Bem Viver na TV, produzido semanalmente pelo Brasil de Fato. Zanele Murroli é também uma ativista que capta a beleza de dentro das pessoas para combater preconceitos. E essa história você pode conferir no YouTube do Brasil de Fato, procurando a edição do último sábado do Bem Viver na TV. O programa destaca ainda os 20 anos da Escola Nacional Florestan Fernandes e a cidade de Kazan. Essa é a terceira capital da Rússia e junta bastante tradição e modernidade. E tem ainda a receita no Comida de Verdade. A chefe Gema Souto ensina como fazer um repolho refogado especial. Então vai lá no YouTube do Brasil de Fato e confere tudinho. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Oi, gente, eu sou a Tássia Seabra, eu sou da Frente Nacional de Mulheres do Funk, eu sou de Recife e eu integro a Frente, que é um coletivo nacional que agrega mulheres de diversos estados, que pauta o movimento funk enquanto cultura, enquanto movimento político. A gente entende que o gênero ele é responsável direto pela autoestima e o desenvolvimento de jovens periféricos, e o nosso papel é evidenciar o trabalho, o corre das mulheres, né? Que a gente sabe que o funk é um movimento que majoritariamente é masculino, as mulheres estão sempre ali nos bastidores, mas elas estão sendo sempre a base. Então o nosso objetivo é trazer essas mulheres para frente, né? A gente é formado por pesquisadoras, produtoras culturais, jornalistas e sobretudo as mulheres funkeiras que curtem o funk. Então, conheçam mais sobre a Frente Nacional Mulheres do Funk, sigam a gente no Instagram, acompanhem, a gente vai abrir, após o festival, a gente vai estar abrindo espaço para mais mulheres que estejam no Brasil todo e queiram contribuir com a nossa construção. Então é isso, galera, venham. E agora é hora daquele recadinho do coração aqui no Bem Viver. A gente compartilha aquele bilhete sonoro do nosso coração de toda a equipe do Brasil de Fato. Olha, não esquece da gente, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo esse rigor jornalístico que você já conhece e que já confia. Nosso trabalho é
e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se. Essa é uma plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse apoio pode ser no valor que você puder, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É muito fácil. Acesse agora apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E o assunto agora é energia eólica. É que agricultores e agricultoras e entidades do Nordeste lutam por uma regulamentação do setor. A população camponesa, povos indígenas e quilombolas tem sentido na saúde e no bolso os impactos dos empreendimentos. Cerca de 62% da geração de energia solar eólica no Brasil vem da região Nordeste. Os ventos assumem um papel ainda mais destacado que o sol nesse quesito. Na propaganda, a energia eólica é vista como uma fonte de energia limpa e sustentável, mas na prática, a chegada dos parques na região tem produzido impactos profundos nas comunidades. Assim, tem crescido a demanda por leis que regulamentem a instalação desses empreendimentos. Organizações da sociedade civil e sindicatos têm chamado a atenção para negociações consideradas injustas. A pauta inclui arrendamento de terras, danos à saúde e ao meio ambiente e impactos na produção de alimentos. Frente a tantos problemas, parte da população rural tem apoiado o desligamento imediato dos aerogeradores. Daniel Lins é assessor regional da Caritas Brasileira Nordeste 2. Ele comentou o assunto na edição mais recente do programa Trilhas do Nordeste do Brasil de Fato, Pernambuco. A entrevista foi feita pela jornalista Helena Dias e a gente confere agora alguns trechos. Daniel Lins começou analisando os impactos das eólicas na região Nordeste. Geralmente, quando a gente ouve falar sobre esse tema, a gente ouve falar assim, é uma energia limpa, ou falar muito do contexto da transição energética, que é importante colocar que, de fato, é importante que aconteça. Transição energética quer dizer abandonar formas de geração de energia que são mais poluentes e se passar a adotar outras formas de geração da energia que não prejudicariam tanto o meio ambiente, que aí são a partir de fontes renováveis, como o sol, como o vento. Mas a realidade é um tanto diferente disso que a gente ouve falar, geralmente. Nós temos acompanhado comunidades em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que estão no território onde esse tipo de empreendimento é instalado, e essas comunidades têm sido fortemente impactadas, a forma de vida das comunidades tem sido alterada de forma muito abrupta, assim, muito definitiva, e tem causado também vários prejuízos ao ambiente. Principalmente a Caatinga, que é onde fica uma boa parte dessas comunidades que a gente acompanha, mas também em outros biomas desses estados. Então, comunidade de pescadores, pescadoras, marisqueiros e marisqueiras também tem sido impactada e tem visto a sua vida mudar com a instalação desse tipo de empreendimento nos respectivos territórios. Daniel Lins também destacou a abordagem que as empresas fazem nas comunidades antes de instalar o empreendimento. É importante colocar que quando as comunidades foram abordadas inicialmente para a instalação desse tipo de empreendimento, nenhuma das informações dos malefícios são passadas para as comunidades. A propaganda é muito aquela que é feita para a sociedade como um todo também. É colocado para essas pessoas que elas estão recebendo uma grande oportunidade. Se prende muito à questão econômica, é falado que a parte da instalação de um parque ou de um complexo eólico ou solar, por exemplo, aquelas famílias vão ter uma renda extra, vão ter um rendimento interessante, não vai ter impacto na sua vida como agricultor, na sua produção, nos animais, na sua forma de se relacionar dentro da comunidade, mas não é isso que acontece. A conversa com Daniel Lins também destacou as perdas de muitas famílias ao assinarem os contratos com as empresas. E ao assinar o contrato, ela se prende contratualmente a esse instrumento e está cedendo ali, na prática, sua terra por 30 anos, podendo se renovar por mais que isso, inclusive, e tem tido impactos muito fortes na sua vida. Então, o próprio barulho que a torre faz, o ruído, tem afetado
o sono das pessoas, tem causado efeitos também a partir das infrações, às vezes as pessoas nem escutam, mas também estão sendo afetadas a sua saúde. Tem relatos também de pessoas com problemas de pele em razão disso, e aí logicamente a gente sabe que isso afeta a vida da pessoa, isso está ligado dia e noite, por anos, muitas vezes por 10 anos, como já colocamos anteriormente. Então as pessoas desenvolvem insônia, desenvolvem vários problemas psicológicos também, entram em depressão, elas não conseguem viver como viviam antes da sua produção. Os próprios animais são impactados, assim como os seres humanos também. Então, tem relato de animais que abortam também, que rejeitam a criação, porque o seu funcionamento também é alterado. Daniel Lins disse que as empresas costumam realizar contratos individuais, mas os impactos são em toda a comunidade. Os contratos eles são individualizados, os contratos são particulares. Isso, inclusive, é uma estratégia que as empresas utilizam para que as comunidades não tenham esse momento de discussão, de melhorar as condições contratuais, e é o tipo de situação que fragiliza o próprio tecido social também da comunidade. Então, se uma pessoa assina sem poder dialogar com as outras, porque tem receio também, porque o contrato diz que não pode, aí outra pessoa que é impactada também causa um conflito com a família que está no entorno. Então, a gente vê que a chegada dessas empresas tem causado também esse tipo de situação. É importante colocar que desde o momento da própria implantação dessas torres, a realidade das comunidades é totalmente mudada, porque chegam várias pessoas estranhas ali no território, pessoas que têm o objetivo unicamente de fazer aquela instalação. São relatados também, isso aí também é documentado já, que essas mudanças têm impactado em um aumento, por exemplo, de consumo de drogas com jovens dessas comunidades que passaram a ter acesso quando esses trabalhadores foram também naquela região. Tem diversas situações também do que se tem chamado de filhos do vento, que são situações em que os trabalhadores das empresas se envolvem ali com as meninas, geralmente do território, e passada a época de serviço vão embora, e os problemas ficam nas comunidades. Então, para além do que vai ter depois de impacto direto da torre, são diversos impactos que as sociais da comunidade têm tido de mudança mesmo na sua dinâmica dessa coletividade, a dinâmica comunitária. Daniel Lins comentou também a proposição da sociedade civil diante da necessidade de regulamentação do setor. Nós temos feito incidência tanto em âmbito federal, entendendo que é uma matéria de competência também da União, quanto em âmbito estadual também. Nós temos atuação em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E essa discussão está num momento bem efervescente mesmo em Pernambuco. Para se ter um contexto da regulamentação desse tipo de instalação, desse tipo de empreendimento, o que a gente tem de âmbito nacional é uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 2014. Portanto, no ano passado já fez 10 anos dessa norma. E até para dar um benefício da dúvida, no momento que foi editada, que foi lançada essa lei, vivia-se um contexto diferente, que ainda não se conhecia tão bem também esses impactos que a gente está relatando por aqui agora, né? Então, a lei ela foi feita em um contexto em que já se discutia a importância da transição energética e que se entendia que era importante atrair esse tipo de investimento também, pensando do ponto de vista financeiro mesmo, econômico. Então, a lei ela é muito simplificada, na verdade, é uma forma que a gente entende que era uma maneira de incentivar esse tipo de implementação, tanto pensando na parte financeira, mas também, talvez, pensando nessa parte ambiental, por ser importante a transição energética. Então, a lei que é bem flexível, digamos assim, para as empresas. Bom, a entrevista completa você pode conferir no YouTube do Brasil de Fato Pernambuco. O Trilhas do Nordeste é um programa televisivo semanal do BDF Pernambuco. E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção foi minha, Daniel Lamir, com Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a todos e todas e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.